Vamos finalizar aqui a costura do nosso short. Na aula passada, nós costuramos o elástico, tá vendo aqui, ó, bem presinho. Se você não assistiu, assista. Hoje nós vamos fazer aqui o acabamento das barras e eu vou costurar o short em tamanho real, todo no overlock. Nós vamos fazer o acabamento com viés nas barras, aqui, tá vendo? Porque é muito mais fácil, é muito mais simples. E você, com qualquer máquina que você tiver aí na sua casa, você consegue reproduzir essa técnica e fica muito bom, fica bonito, fica discreto, é bem facinho, tá? Muita gente, quando vai fazer o acabamento, faz o seguinte, vem aqui, dobra 2 vezes na barra e costura. Ou a pessoa passa um zigue-zague ou um overlock aqui na beirada, dobra uma vez e costura. Dos 2 jeitos dá certo. Só que tem um porém. Observa aqui, ó. A perna desse short, ela é afunilada, ela não desce reta, ela vem afunilando. E devido a ela ter esse corte afunilado aqui na barra, se você dobra 2 vezes assim e você não corta o short, a perna do short da forma correta, na hora que você vai fazer esse acabamento, fica faltando pano na sua barra. O que acontece? Você vai, dobra 2 vezes assim, vem costurando, dá tudo certo, só que conforme vai chegando perto aqui do ponto onde você começou, você percebe que vai formando uma prega assim, ó, ele fica dessa forma na parte de cima. Aqui embaixo fica retinho, certinho, na parte de cima ele fica sobrando pano ou faltando pano, né? Pode acontecer as duas coisas. Então você precisa cortar essa parte aqui de uma forma especial para evitar que isso aconteça. Por isso que eu optei fazer a barra no viés, porque a gente consegue contornar todos esses problemas. E fica tão bonito quanto, tá bom? Então você acompanha o vídeo até o final para você não perder nenhuma explicação. Se você ficou com alguma dúvida, você volta lá nos outros vídeos que eu já subi, eu coloquei parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tá tudo bem certinho na minha lista, porque muito provavelmente a sua dúvida já foi respondida naquele vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então veja só, aqui tá o short em tamanho normal, né, bem grande, esse aqui é um 44. Veja só, eu cortei, eu deixei 1 centímetro de margem aqui na volta, só aqui embaixo que eu não deixei tanta margem, tá? Eu fiz o corte torto assim, eu não me preocupei tanto, porque depois eu vou pregar o viés aqui, essa diferença eu posso tirar antes de fazer o acabamento. Mas veja só, aqui ó, 1 centímetro, cortei a de cima, depois eu vim aqui, coloquei ela por cima da outra e fui cortando. E aqui em cima onde eu vou costurar o elástico. Eu vou fazer com elástico de 3 centímetros, então quando eu for overlocar, aqui, quando eu for overlocar eu tenho que tirar 1 centímetro, ou se eu quiser eu posso deixar aqui a margem de 4, que eu deixei a margem de 4, e o short vai ficar 1 centímetro mais alto do que o outro que eu tirei como base para esse aqui. Mas esse aqui o acabamento vai ser diferente, ele vai ser overlockado e vai ser feito com costura reta. Eu estou aqui usando a minha overlock, a Heavy Duty da Singer, mas você pode usar qualquer máquina overlock que você tiver. O procedimento vai ser o mesmo, tá? Nós vamos começar unindo aqui pelos 2 entrepernas. E eu vou fazer assim, eu vou passar uma costura de um overlock e depois eu vou vir aqui do lado e vou passar uma costura reta, tá? Muita gente me pergunta, depois que eu comecei a usar essa máquina, qual que é a diferença entre overlock e interlock, qual é melhor, né? Só abrindo um parênteses aqui. A diferença é assim, a overlock, que é essa, ela trabalha tanto com malharia quanto com tecido plano, essa máquina aqui. A interlock, ela trabalha somente com tecido plano, né? A interlock, ela faz aqui a costura overlock e ela já passa uma costura reta aqui do lado. Ela trabalha com 5 linhas, ou 3 fios e 2 linhas, enfim. A overlock, ela só faz aqui a costura overlock. Então a diferença é essa, a overlock ela só serve para trabalhar com malharia ou tecido plano, você também consegue trabalhar com tecido plano, e a interlock ela só trabalha com tecido plano, não dá para você costurar malha na interlock, tá bom? Qual das duas é melhor? Depende do tipo de serviço que você faz, depende do tipo de demanda que você tem. Eu gosto de trabalhar com overlock, porque eu acho ela mais versátil, e se eu precisar, depois eu venho e passo uma costura reta ao lado da costura overlock, como eu vou fazer aqui no short, tá bom?
Então, respondida essa dúvida, eu vou montar o short, tá? Vou fazer um take só. Depois eu acelero o vídeo para não ficar cansativo para quem está assistindo. E nessa parte eu não vou falar muito. Então, vamos lá. Muito bem, já montei o short aqui, veja só. Montadinho, tá? Ele ficou bem grande, ele não vai caber inteiro no vídeo. Primeiro eu passei o overlock, depois eu vim aqui, passei a costura reta. O passo a passo que eu usei foi o mesmo para montar a miniatura. Então, se você tem dúvida, se você não conseguiu acompanhar alguma coisa, assista os outros vídeos, porque muito provavelmente a sua dúvida já foi respondida lá, tá bom? Então aqui eu já marquei o meu elástico, já costurei, já fiz o cálculo da medida certa para colocar na cintura, já marquei, já fechei ele. E agora nós vamos costurar o elástico na overlock. É muito mais fácil, é muito mais rápido a gente trabalhar com a overlock. Por isso que toda pessoa que costura, chega uma certa época assim, claro, dependendo do tipo de serviço que você faz, que você sente a necessidade de você ter uma máquina overlock, porque o serviço rende muito mais com ela. E aí eu recomendo, tá, que você compre uma. Recomendo que você, quando você tiver condições, você compre. Não precisa ser igual essa minha. Eu comprei essa aqui por uma série de questões que eu explico no vídeo que eu fiz da resenha dela, tá bom? Mas eu recomendo que você compre, porque o serviço rende muito mais. Eu simplesmente vou trazer o elástico aqui até as duas marcações, tá vendo? A marcação do elástico e a marcação do short. E diferente da forma anterior, eu vou costurar rente aqui, ó, a borda do tecido. Tá vendo só? E eu vou ajudando a máquina. É o mesmo passo a passo que eu expliquei no vídeo onde eu ensino a pregar o elástico na máquina caseira. A parte, se não me engano, a parte 4 dessa montagem aqui. É o mesmo passo a passo, só que no overlock eu não vou dobrar o pano dessa forma, como eu fiz no vídeo anterior. Eu simplesmente vou passar uma costura aqui de acabamento e essa costura vai ser suficiente para segurar o elástico, para dar o acabamento do jeito que a gente quer. Então não tem segredo, tá? É o mesmo passo a passo, mesma forma de montar. A diferença é que aqui nós não vamos precisar passar a costura reta para prender o elástico, tá vendo? Porque eu já estou prendendo o elástico com a overlock, ó, não solta aqui. Tá vendo? Ó, a costura, que seria a segunda divisão, com a marcação do meu elástico. Então eu não solto aqui, ó. Mesmo se der essa diferença aqui pequena, não tem problema, porque a overlock ela tira, né, que ela corta o pano. Então vamos lá. Aqui eu simplesmente vou manter aqui, ó. Tá vendo? Manti aqui e vou segurar, estico o elástico enquanto a máquina costura. Uma desvantagem que essa máquina da Singer tem, a Ultralock, é que ela é muito barulhenta. Eu falo disso no vídeo da resenha que eu fiz dela. E às vezes atrapalha um pouco no vídeo. Eu não gosto, eu acho ela realmente muito barulhenta. Comparado com uma máquina industrial, ela incomoda um pouco. Mas vamos lá. Vocês estão vendo que aqui deu uma diferença? Tá vendo aqui, ó, uma pequena diferença que coincide, combina aqui na junção do gancho da frente e das costas. Eu vou tirar essa diferença agora. Essa que é a vantagem, é uma das vantagens de você trabalhar com a overlock. Se você der algum pequeno defeito no seu corte, porque às vezes dá, né? Ninguém é perfeito. Às vezes dá um errinho, uma diferencinha, coisa assim de milímetros, como um caso que não está coincidindo perfeitamente aqui.
Aí eu venho aqui no overlock e eu consigo tirar essa diferença. Assim, vamos lá. Faço as duas marcações coincidirem e costura. Sempre que eu parar, com a agulha dentro do pano, vamos lá. Muito bem. Agora nós vamos dar acabamento nesse elástico com costura reta. Uma coisa que eu esqueci de falar é que assim, quando nós vamos costurar o elástico na overlock, nós vamos costurar pelo lado de dentro do short, ó, no avesso. Tá vendo aqui, ó, a costura para dentro, a gente costura ele virado para dentro, porque depois nós vamos dobrar aqui, ó, e aqui ele já vai dar acabamento. Tá vendo só? Dessa forma. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó, assim, costura com costura. Tá vendo aqui, ó? Tem que coincidir aqui as costuras. Eu venho aqui na máquina. Lembrando que quando você dobra, ele tem que ficar bem esticadinho nessa parte aqui. Você não pode dobrar e ficar uma sobra de tecido aqui em cima. Tá vendo? Ó, que tá fofo, tá feio. Então tem que ter esse cuidado. Eu venho aqui, desço a agulha, desço o pé calcador. Assim, ó. É muito mais fácil. Tá vendo? E aí eu vou esticar o meu short, assim, o meu elástico, perdão, assim, tá vendo? E não pode ficar sobra de tecido aqui para fora do elástico. Não pode ficar assim, ó. Se ficar, você vem e puxa aqui, ó, dessa forma, como eu tô fazendo, que aí quando você estica, tudo assenta no lugar. E aqui vai um detalhe, eu vou colocar essa etiqueta aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque esse short ele não tem etiqueta, ele é feito em casa, né? Então na hora que eu for vestir, é só para eu não me confundir na hora que eu for vestir, de saber onde é a frente, onde é as costas, só isso, tá? É só um detalhe. Não teria necessidade, mas como eu sou detalhista, eu gosto desse tipo de coisa. Eu só acerto aqui. E agora nós vamos passar uma costura reta em cima do overlock, tá bom? Muita gente tem dificuldade nessa parte, mas não é tão difícil assim. É só você vir aqui e passar a costura reta em cima do overlock, tá? Você regula a sua máquina para ela fazer um ponto grande. Só isso, ó. E sempre que você parar, com a agulha dentro do tecido, tá bom? Porque aí quando você precisar mexer aqui, não vai te atrapalhar. Fiz a primeira costura, o elástico já está preso, tá? Não tem necessidade de você fazer retrocesso no início, porque, como eu sempre falo, é uma costura circular, você vai começar e terminar no mesmo lugar. Então você vai dar retrocesso só no final. Agora eu vou passar mais uma costura reta aqui na beirada e depois um zigue-zague, 3 pontinhos aqui no meio. Se você não tiver a opção de fazer zigue-zague, se a sua máquina não faz zigue-zague, não tem problema nenhum. É só você passar várias costuras retas, tá bom? Que o resultado vai ser o mesmo. Vou usar aqui o meu guia magnético só para me ajudar a fazer uma costura bonitinha. Então vamos lá. Então assim fica a costura do elástico finalizada. Veja só, eu fiz uma costura reta aqui embaixo, uma costura reta em cima e o zigue-zague 3 pontinhos.
Ele fica assim. Aqui teve um ponto que falhou, eu vi agora enquanto eu estava fazendo essa costura, porque eu estou usando uma agulha 11, é uma agulha muito fina. Aqui, ó, tá vendo esse pontinho que falhou? Aí para trabalhar com elástico eu recomendo que você use a 14, tá bom? Então o resultado que você tem que ter é próximo desse aqui, tá? Se eu quisesse eu poderia ainda abrir um buraquinho aqui para passar um cordão, mas eu não acho necessário. Isso aqui é um short, uma roupa para ficar em casa, eu acho que não precisa de tantos detalhes, né? Tudo certinho, eu provei para ver se a largura da perna estava ok. Apesar que como a gente copiou uma roupa pronta, a chance de dar erro é muito pequena, né? A gente copia uma roupa pronta que sabe que fica boa, então só se você fizer alguma coisa errada durante a costura, durante o corte, fora isso a chance de dar erro é muito pouca. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos virar a nossa peça com o avesso para fora. Aqui assim. Esse short ficou bem grande, ele nem cabe aqui no vídeo. Ó, vou localizar aqui a costura do entrepernas. Se você não sabe o que é entrepernas, assista nos outros vídeos que eu explico tudo lá, tá bom? Então, localizei aqui a costura do meu entrepernas. Eu vou vir aqui com o meu viés e eu vou costurar ele dessa forma, direito com direito. Eu vou pegar o direito do viés aqui. Essa pontinha aqui ela tá com uma dobra irregular, eu posso cortar ela fora. Vou pegar o direito do meu viés e vou costurar com o direito da peça. Assim, nós vamos trabalhar com ele aberto. Só que aqui, veja bem, aqui vai o truque. Eu vou abrir uma das dobras, aqui ó, tá vendo? E vou colocar rente aqui a borda, a extremidade do tecido do short, dessa forma. Só que preste bem atenção, aqui vai o truque, aqui vai a dica. Eu não posso costurar ele desse jeito aqui, aberto. Eu preciso trabalhar com ele dobrado assim. Ó, eu faço uma pequena dobra aqui, coisa de 1 centímetro, não precisa ser muito mais do que isso. Assim, tá vendo aqui, ó? Eu não dobro, não coloco ele assim, eu dobro ele dessa forma e vou costurar dessa forma. Tá vendo aqui? Nós vamos costurar bem aqui nessa linha. Então vamos lá, você regula a sua máquina para fazer o ponto reto. Se ela não tiver o zigue-zague, não tem problema nenhum. Se for aquela pretinha também, não tem problema, tá bom? Aqui eu vou fazer um pequeno retrocesso, não precisa ser exagerado. E eu vou trabalhando dessa forma, ó. Eu vou abrindo o meu viés e vou colocando rente aqui a borda do tecido, assim, ó, tá vendo? E vou costurar nessa linha aqui, ó, nesse vinco da dobra. Eu só tenho que ter o cuidado de não deixar o viés fora aqui da borda do tecido. Então vamos lá. Assim, veja aqui, ó, se tá tudo ok. Vai ficar uma costura a mais ou menos meio centímetro de distância da borda do tecido. Tá vendo? Não precisa ser muito mais do que isso. Então vamos lá. Chegando aqui perto do final, veja só. Aqui eu vou cortar o viés agora, só que veja bem, eu tenho que deixar uma sobra aqui, ó, para sobrepor o viés por cima da onde eu comecei. Quanto que eu vou sobrepor? Mais ou menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. Aqui, cortei. Veja só, eu deixei aqui, ó, uma sobrinha, tá vendo? Para sobrepor um por cima do outro. Então eu venho aqui, eu vou acertar aqui os vincos, tá vendo? Porque eu tenho que passar uma costura uma por cima da outra. Assim. Faço um retrocesso. E é assim que fica, ó. Sobreposto. Tá vendo? Não esqueça de fazer essa dobra aqui. Se você não fizer essa dobra, você vai entender agora como ela é importante. Se você não fizer essa dobra, na hora que você for virar assim, ele vai ficar sem acabamento. Vai ficar essa ponta, como se fosse essa ponta virada para cá. Ela vai desfiar, tá bom? Agora, nós vamos virar a peça novamente com o direito para fora, assim. E eu vou vir aqui, ó, o Oxford é um tecido muito rebelde, ele desfia demais. Então essas pontas de linha aqui de fiapo de tecido, você corta, tá? Porque isso aqui é um horror. Na hora que você tá trabalhando, isso aqui te atrapalha demais. Agora eu vou vir aqui
e eu vou rebater esse viés, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dobrar ele para baixo. Nossa, quanto fiapo, meu Deus. Peraí. Pronto. Eu vou dobrar ele para baixo, assim, ó. Tá vendo? Eu vou dobrar ele assim, ele inteiro. E eu vou passar uma costura bem aqui, ó. Nessa beiradinha, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Acerto. Para não ficar esse acabamento feio aqui, ó, da parte de baixo aparecendo, o que você faz? Você pode dobrar ela uma vez mais aqui assim. Não tem problema, só no começo. Tá ok? Assim, ó. De forma que quando ela dobra, ela fica escondida. Assim, ó. Aqui. Viu? Então nós vamos aqui fazer a costura reta. Você tem que fazer essa costura aqui na beirada, mas não muito para fora, de forma que quando você costurar, o ponto reto às vezes escapa e não pega o viés, e nem muito para dentro, tá bom? Tem que ser no máximo aqui cerca de uns 2 milímetros da beirada do viés. Então vamos lá. E enquanto eu costuro, eu vou acertando. Se você tiver dificuldade, você pode passar, tá bom? Eu vou acertando aqui, ó, o meu short, de modo que ele não vai ficar excesso de tecido aqui para fora do viés, tá vendo? Não pode ficar essa barriga, tem que ficar bem rente aqui, bem certinho, o máximo que você conseguir, tá bom? Se você tiver dificuldade, você passa antes de fazer essa costura aqui, tá? Até porque o Oxford é um tecido rebelde, como eu já falei, mas se você já tem prática, não tem necessidade. Então vamos lá. Esse é o resultado. Aqui, o viés preso aqui na barra. Eu passei essa primeira costura, depois eu quis passar essa segunda aqui. Não teria necessidade, mas é gosto. Eu acho que fica mais bonito, tá? O que é legal de você trabalhar com viés? Como eu havia falado no começo do vídeo, a perna desse short ela vem afunilando, né? Quando sai daqui do gancho até a barra, ela vem afunilando. E o viés, a grande facilidade de você trabalhar com ele é que se você precisar, você pode esticar. Vocês estão vendo que aqui repuxou um pouco? É porque eu fui esticando o viés, tá vendo? Fui esticando enquanto eu costurava aqui. Claro que assim, depois que eu lavo, o viés ele vem engomado. Quando a gente compra ele, ele vem com goma. Depois que eu lavo, essa goma sai e essa parte aqui que tá ficando meio repuxada, ela desaparece, tá? Então o viés é muito mais fácil você trabalhar com ele porque você consegue esticar, tá bom? Esse aqui é o resultado, olha só que bonito que fica. Essas linhas aqui depois eu vou tirar todas, né? Vou tirar porque é um horror, fica esse monte de linha aqui. E eu consigo fazer com qualquer maquininha que eu tiver em casa. Eu gastei, só de material para fazer esse short, eu calculei aí mais ou menos uns R$13. Né? Eu comprei 60 centímetros de pano, 80 centímetros de elástico, né? Com uma sobra para eu colocar na cintura.
e eu gastei menos de R$13. Se eu quisesse vender, eu poderia vender por uns 35, 40, 35, né? Para eu ter uma margem pequena e ganhar no volume. É uma peça que é fácil de você vender. Olha só, tá vendo? Aqui a parte de trás, depois eu vou colocar um bolsinho aqui, né? Ainda não coloquei para não deixar o vídeo longo. Mas veja só como fica bom. Provei, ficou tudo certinho. Muito bom, muito gostoso de usar, confortável para ficar em casa. E esse aqui é o resultado, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, assista os outros vídeos, as outras partes, porque muito provavelmente a sua dúvida já foi respondida lá, tá certo? Aqui é o viés, as duas costuras do viés. Muito fácil de você fazer, e lembrando que se você não tiver overlock, no caso aqui eu fiz com overlock, você também consegue fazer no zigue-zague, como eu expliquei nas partes anteriores. Tá certo? Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.